Guia, Sobrevivência da Alma durante a Tribulação. Este é o 10 vídeo dos capítulos do livro do Apocalipse 2 parte 5. Para melhor entendimento do que estamos falando, você deve assistir os vídeos anteriores para que não fique com dúvidas, evitando assim a repetição em todos os vídeos sobre assuntos importantes e necessários para o entendimento. Lembre-se, muitos estão por aí, prestes a morrerem sem Cristo, ou ficarem para a tribulação que já está às portas. Por isso peço que compartilhe os nossos vídeos. Assista a playlist e se inscreva no canal. Tem muita gente aí pela internet falando e comentando contradições da Bíblia, mas a palavra de Deus nunca se contradiz ou deixa furo. Um dos casos é a batalha de Gog e Magog que ocorrerá no final do reinado milenar de Cristo. Onde, como é possível a igreja receber corpo glorificado e incorruptível ser seduzida por Satanás? Pois sabemos que a igreja receberá um novo corpo incorruptível e glorificado e o restante dos homens, aqueles que não aceitaram a Jesus, serão mortos. Como será possível Satanás seduzir um povo, Gog e Magog para guerrear contra os santos, se só restarão os santos? Assista ao vídeo por completo, ele é longo, mas apresentará a verdade de Gog e Magog. Apocalipse 2 parte 5, vídeo 10, Gog e Magog. Tiatira. Carta à pessoa de Tiatira, significado, sacrifício eterno ou sacrifício contínuo. Preste atenção que o significado do nome de Tiatira é sacrifício eterno. Todo aquele que quiser ser salvo da morte e ter a vida eterna depende do sacrifício de Jesus. Apocalipse 2 versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreva, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Primeiramente todos devemos entender que Jesus veio ao mundo como homem, o Filho de Deus. Mateus 3 versículo 17, então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Evangelho de Cristo nos testemunha, Deus bradou do céu e testemunhou da verdade, Jesus é o seu Filho. João versículo 34, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. João 3 versículo 14 ao 19, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Somos a igreja do Filho, o templo do Espírito e o reino do Pai, com isso somos três, igreja, templo e reino, mas não deixamos de ser um para atender os três, o Pai, o Filho e o Espírito, que mesmo parecendo, assim como nós, serem três, também não deixam de ser um. Com isso o Filho e o Espírito testificam a existência do Pai, mas também por eles, é testificado a Igreja pelo Filho e o Templo pelo Espírito, assim somos concedidos reino para o Pai, que hoje deve estar manifesto em Espírito em nós, até que na segunda volta de Jesus seja manifesto de forma exterior onde todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Os quais negaram a Jesus, o Filho de Deus. Por isso Jesus no versículo 18 de Apocalipse 2 já deixa o alerta para a igreja de Tiatira, que ele é o Filho de Deus e pela verdade e justiça dá o seu testemunho, de que Deus está no céu, mesmo se fazendo homem, na figura do Filho e ter habitado entre nós, e em espírito habitando conosco desde Pentecostes para a atualidade. Primeiramente isso serve para que você entenda que hoje mesmo na carne, em Jesus, a salvação e o reino nos estão garantidos em espírito e pelo Espírito. Estamos ligados a Deus no céu, mesmo estando na terra. Porque demos à luz a uma nova criatura, nascida do Espírito e com isso em Jesus fomos feitos filhos de Deus. E isso se dá para todos que em Jesus confiam e se deixaram fazer nova criatura, que deixaram nascer do Espírito o Filho varão. Para a igreja de Tiatira, é um ensinamento para algo impressionante, não tanto como o arrebatamento da igreja, Filadélfia em vida e Esmirna, os quais dormiram em Cristo. Mas é algo para cumprir as profecias do final do milênio, como veremos mais à frente. Mas como se fazer igreja, para sermos feitos templo do Espírito e consequentemente reino espiritual de Deus? João 3 versículo 3 ao 7, em resposta, Jesus declarou,
digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Devemos dar à luz a nova criatura, e esta não mais para a herança de Adão e sim herdeiros de Deus, o Pai, o qual deve reinar em nós em espírito, habitando em seu templo, nos fazendo igreja em Jesus. Isso hoje está estabelecido em espírito, para que possamos testemunhar ao próximo, pelas nossas atitudes, o nascimento de uma nova criatura em Jesus. Este testemunho é o testemunho da boa obra, a qual foi feita em nós, pelo Espírito Santo da verdade. Hoje muitos estão por aí se dizendo, santo e fiel, mas não abriram os olhos para a verdade, não se fizeram uma nova criatura em Jesus, dando à luz ao filho varão herdeiro do reino. Eles continuam filhos da carne, habitando para o mundo e morando e estocando as riquezas do mundo. Não se fizeram a igreja verdadeira, mas se dizem igreja, por isso, pecam, erram, se prostituem e tentam enganar o verdadeiro marido, mas das suas prostituições beberão do cálice da ira de Deus. Eles estão, por aí cegos mentindo e divulgando a mentira. Estão por aí julgando o próximo como se fossem santos e aptos para isso. Divulgam e propagam falsos testemunhos, e nas suas bolsas e no seu coração tem 2 pesos e 2 medidas, onde um pode ter matado ou roubado e ser amado por eles, mas outro não. Com isso se colocam acima de todos, e buscam se colocar no lugar do próprio Deus, pensando serem onisciente e poder avaliar se o pecador carrega os seus pecados, sem saber que Jesus já pode ter perdoado aquele que eles acusam e julgam. Eles passam de uma condição em que se dizem igreja, para a condição verdadeira de acusadores, templo e sinagoga de Satanás, sedentos às suas paixões pelo mundo e para o mundo, enganados pelos seus próprios corações, que é enganoso. Por isso não acuse nem julgue o próximo, pois por estes julgamentos você será julgado. Novamente vamos deixar bem claro, Satanás hoje está diante de Deus nos acusando dia e noite, enquanto Jesus está justificando a verdadeira igreja, a qual mesmo vivendo no mundo, está em espírito ligada com Deus no céu. A igreja que se diz igreja e não se deixou fazer igreja, também está no mundo vivendo segundo as suas paixões e na carne, fazendo o papel de acusador, julgando e buscando condenar o próximo. Acorda, igreja! A verdadeira obra vem pelo nascimento de uma nova criatura, nascida do Espírito segundo a fé, que é dom de Deus. Igreja que segue os mandamentos nos ensinados por Jesus, para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pergunto, quem quer ser acusado e julgado? Então por que acusa e julga o próximo, se você não quer isso para você? Mateus 11 versículo 26 ao 30, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. 1 João 3 versículo 1 ao 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Em Jesus temos o discernimento, sabedoria, conhecimento e o direcionamento por Deus por meio do Espírito Santo, para não sermos enganados e sim levarmos a todos o testemunho da verdadeira obra, que nos fez uma nova criatura, nascida do Espírito e esta ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Apocalipse 2 final do versículo 18 que diz, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Os homens,
os quais sem Jesus não estão selados e batizados pelo Espírito Santo, conhecem apenas as coisas dos homens, não sendo capazes de julgar segundo a vontade de Deus e sim julgam pelas suas seduções e paixões. Eles acusam para sua própria acusação e condenação. Jesus nos testemunhou de Deus, do Espírito Santo e da salvação. A graça para todos que aceitarem o seu testemunho, que é Ele mesmo, Jesus. Pois em Jesus conhecemos o Pai e o Espírito. Sem Jesus o homem não sabe nem conhece nada além da morte e das coisas oferecidas pelo mundo. Sem Jesus o homem tem uma escama em seus olhos, permanecendo cego para a verdade e sem condição de avaliar o que Deus nos permite avaliar. Mas Jesus nos conhece, pois seus olhos enxergam tudo entre o céu e a terra. Por mais que os homens busquem enganar outros homens sobre as suas paixões e pecados, mas de Jesus nada ficará encoberto. Os olhos de Jesus queimam todos os enganos trazendo para a luz a verdade de cada um. E muitos, na exposição dos olhos de Jesus, serão expostos na sua nudez, em seus pecados, e eles serão consumidos e desse homem nada restará, pois ali não houve o testemunho da verdade e sim das paixões do mundo. Ele queimará como palha por estar de mãos vazias e sem testemunho da verdade. João 3 versículo 31 ao 36, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus nos olha e vê a verdade de cada um. E não há mentira que muitos dos homens tentam passar ou se passarem diante, e para outros homens por meio do engano e da hipocrisia. Eles tentam passar e até conseguem enganar os outros de algo que eles não são. Mas aos olhos de Jesus todo mal e engano é queimado. Jesus nos olha queimando toda a palha, toda a soberba, toda a arrogância, toda a hipocrisia. Queima toda a camada que são superficiais e enganosa e olhando lá, no fundo, de cada um. Olhando no interior de cada um, onde a verdade está plantada, Jesus nos enxerga e vê se lá nos fazemos igreja, templo e reino ou não. O caminho de Jesus é de justiça para a justiça que vem de Deus. Jesus é a base, o fundamento e a justiça, seus pés são como bronze polido. Ele é o caminho da verdade. No caso da igreja de Tiatira, Jesus enxerga e enxergará em Tiatira a sua mudança e por isso fará a justiça, não pelo que os homens veem, mas sim pelo que os seus olhos enxergaram queimando toda a superfície e trazendo à tona o interior de cada um da igreja de Tiatira como testemunho no céu, mesmo que ela esteja em vida na terra durante a tribulação. Hebreus 4 versículos 12 e 13, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Romanos 8 versículo 1 ao 39, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas, esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apocalipse 2 versículo 19. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus nos conhece. Ele sabe tudo o que fazemos, como fazemos e para que fazemos. Mas qual é a principal e maior obra em nossas vidas? É o nascimento de uma nova criatura mediante a fé em Jesus. Esta é a obra feita em nós por Jesus, e o testemunho dela no céu perante Deus é sermos feito igreja por Jesus e templo pelo Espírito Santo, nos concedendo o reino para o Pai, do qual somos herdeiros. Já diante dos homens o testemunho é a mudança de um ser carnal que vivia em função das seduções e paixões deste mundo e para o mundo. Mudança para uma nova criatura que nasceu novamente, não mais da carne, mas sim do Espírito, seguindo Jesus, que é a base, o fundamento e a justiça. Nascemos como uma criatura que caminha na obediência, com isso não é mais pecador e por justiça receberá a vida eterna.
Aqueles que continuam na carne, vivendo para, e em função do mundo, continuam herdeiros de Adão, continuam em desobediência, continuam em pecado e por justiça continuam condenados à morte. Isso por não aceitarem o conserto, por negarem a verdade, por não obedecerem a palavra, por não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus é a nossa fé e salvação, não mais por esperança e sim com certeza de que fará como nos prometeu. Deus é fiel, cumpre o que fala e promete. Por isso buscamos perseverar na fé, a qual é inabalável e incontestável para a verdadeira igreja. Apocalipse 2 versículo 20, no entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Antes quero te falar que temos aqui no canal o assunto sobre a idolatria. Peço que você assista para o entendimento sobre o assunto. Por isso, sempre pedimos que assista todos os nossos vídeos postados, pois são parte de um único assunto, o Apocalipse e a salvação. A idolatria vai além de uma imagem de escultura. Sabemos que a fé é dom de Deus, e a ausência de Deus é a falta de fé, fazendo com que o homem deixe de confiar no Deus único e verdadeiro, aquele que era, é e sempre será. A ausência de Deus no homem não vem pela vontade de Deus, mas sim pelo livre-arbítrio do homem, que opta em negar o Filho de Deus, não se deixando fazer igreja, e negando o Filho, o homem nega o Pai, não se deixando fazer reino e assim o homem está pecando contra aquele que foi nos enviado como consolo pela graça, o Espírito Santo, que nos cela e nos é por penhor da salvação. Quem não tem o penhor, não é consolado, não é salvo por não se deixar fazer templo. E a ausência do Espírito Santo de Deus, pela própria vontade do homem, é a idolatria completa. Ela toma o rumo espiritual, pois sempre foi em questão espiritual Satanás soube muito bem pregar e deixar o seu legado a esse respeito, o qual será mortal durante a tribulação. O engano começou e começa no material, no físico e naquilo que é criação, na criatura, porque muitos dos homens só acreditam naquilo que conseguem ver e tocar, porém, conforme vão mergulhando na idolatria são dominados no espiritual. Quem tem o Espírito Santo está ligado a Deus, pela fé que vem de Deus para os que servem a Deus e nele confiam de forma absoluta, latente e inabalável. Sem Jesus o homem não tem nada, se faz templo de espírito de demônios nos quais confia e por eles é enganado pelo espírito do anticristo, o qual já está no mundo há muito tempo. E este espírito está alojado em muitos por aí, que já negam a Cristo e a ele se opõem. Eles não enxergam a verdade e não confiam no Filho de Deus, o que se fez pelo próprio Deus. Entretanto, depositam toda a sua confiança na criatura, mesmo que essa criatura seja você ou o suor do seu corpo, e isso não é fé e sim idolatria. Por isso o justo viverá pela fé. Viverá na confiança em Deus, pois Deus é o único que nos dá a fé e Ele é o único que deve reinar em nós, para sermos um só Espírito. O qual hoje é o reino espiritual de Deus, mas que será manifesto no físico no final da tribulação para todo olho ver, até mesmo aqueles que o transpassaram, os que negaram o concerto com Deus que é Jesus. 1 João 4 versículo 1 a 8, Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Devemos avaliar tudo o que escutamos e vemos à luz da Escritura, orientados pelo Espírito Santo que deve estar latente em nós, nos fazendo templo, para não sermos enganados pelos espíritos da mentira, que se opõem a Cristo,
para que o homem se desvie da verdade, não se deixe fazer igreja, não se deixe fazer tempo e reino e com isso não aceite o conserto para com Deus. O que faz o homem ficar à mercê do mundo, das seduções dos seus corações e paixão, os quais amam o mundo e não a Deus e a si mesmo sem amar o próximo? Na ótica, o que é meu, o que é teu ainda vai ser meu. Com isso caminham para a morte, pois, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 2 Tessalonicenses 2 versículo 1 ao 17, Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostásia e, então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. 5 igrejas ficarão para a tribulação, entre elas Tiatira, a qual tem um propósito em especial para o cumprimento das profecias. Tiatira hoje está por aí, no mundo, vivendo segundo ao que foi lhe ensinado pelo mundo. Está por aí tolerando Jezabel e sendo induzida e seduzida à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Tiatira tem a sua fé, a qual pensa ser fé, mas a fé vem de Deus, o restante não passa de idolatria. Aquilo que ela pensa ser fé, mas é idolatria, que é confiar e buscar em tudo que não seja o Criador, Deus. Essa falsa fé tem como base a prostituição e o adultério e como justiça está condenada à morte. A sua falsa fé, que é a idolatria, está direcionada para as coisas do mundo, para a criação, na qual confia mais do que no Criador. Por isso ela só se fará igreja, só será separada do joio e da palha, de forma concreta e definitiva, durante a tribulação e isso veremos de forma clara nos próximos vídeos. 1 Reis 16 versículo 30 ao 33, Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Hoje muitos estão por aí, fazendo das mentiras um dia contada por Jezabel, a sua verdade, e por estas mentiras que pensam ser verdade, muitos estão condenados à morte eterna, de certa forma eliminados pelas mentiras de Jezabel, pensando viver na verdade e na fé, mas vivem na mentira e na idolatria. Estão deitados na sua cama, tolerando, se prostituindo e adulterando com ela. 1 Reis 18 versículo 4,
enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Muitos morrem no mundo debaixo da idolatria e o seu destino está nas mãos de Deus e só a ele cabe julgamento. Outros muitos ficarão para a tribulação e lá parte deles morrerão fazendo das mentiras de Jezabel a sua verdade e por elas estarão condenados pela eternidade. Outros encontrarão a verdade e darão à luz a uma nova criatura em Jesus. Guarde o versículo 4 capítulo 18 de 1 Reis, em outro vídeo você entenderá por que Tiatira tem um caminho especial para Deus. Aos olhos dos homens Tiatira é uma pessoa de muita fé, mas aos olhos de Deus isso é idolatria. Por exemplo, que pela idolatria, a qual pensa ser fé, não mencionando para com quem, ou para com que, mas por ela alguém vai, ou iria de joelhos do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, e se possível levaria uma cruz nas costas. Você conhece alguém assim? Que por fé em algo mesmo fora da verdade, pois a verdade é Jesus, deixa de comer algo pelo resto da vida. São pessoas que pensam ter muita fé, a qual é idolatria, pois deixam de confiar no sacrifício perfeito feito por Jesus, buscando fazer seus sacrifícios em nome da fé, para conquistar algo, que em Jesus já somos vencedores. Pensam ser fé, confiar naquilo que podem fazer em nome de Deus, mas pelas forças dos seus braços e pernas. Você fazer um propósito com Deus é uma coisa, mas não pode passar para sacrifício, porque quando você faz qualquer sacrifício em nome de Deus, você já está negando o sacrifício que Jesus já fez sendo perfeito. Pois ele nos deu a fé e por ela conseguimos mover montanha, só pela fé, a qual vem de Deus e deve como a luz emanar de nós por meio de Jesus. Muitos estão por aí sacrificando e colocando em fogueira a sua confiança e esquecendo o que Jesus nos ensinou. Romanos 1 versículo 17 ao 25, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Você deve estar pensando e se perguntando, já com um preconceito estabelecido, que Tiatira deve estar nas religiões que recorrem à imagem. Tiatira está hoje no mundo fazendo e confiando em tudo que não seja o único e verdadeiro Deus. Ela está em um banquinho de um templo de pedra confiando em tocar em uma camisa manchada de sangue do seu líder, ela está confiando em um lenço consagrado em Israel, ela está confiando em um prego ungido, ela está confiando em si mesma e em seus braços, ela está confiando nos ritos materiais que era utilizado e permitido por Deus para ensinamento do povo antes da primeira vinda de Jesus. Ela confia mais no seu próprio sacrifício, confia mais na fogueira santa do que em Jesus e o que ele já fez. Por nós, ela está confiando em tudo que não é Deus, e isso é a idolatria e não apenas os que recorrem a uma imagem. A idolatria está aí no mundo e só não enxerga quem está cego pelas suas paixões pelo próprio mundo. Apocalipse 2 versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Jesus diz que deu tempo para Jezabel se arrepender, mas como sabemos Jezabel morreu há muito tempo atrás. Mas a sua herança permanece até hoje, ensinada de pai para filho, os quais contam a mentira como verdade e fazem dos seus filhos, os quais já estão herdando a morte vinda do pai Adão, trazem também como herança de mãe a idolatria vinda de Jezabel e essa mentira, muito bem contada pelo inimigo, seduz os homens para que mesmo que olhando para Jesus o Filho de Deus, não se deixam fazer igreja, templo e reino, pois continuam em pecado pela idolatria, se dobrando, adorando e comendo coisas
sacrificadas para a criatura, servindo a dois senhores, buscando dois maridos. Dizendo servir a Deus, mas confiando na criatura mais que no Criador, mesmo que esta criatura seja ela mesma e o suor dos seus braços como sacrifício. 2 Reis 9 versículo 30 ao 37. Em seguida Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou: "Como vai, Zinri, assassino do seu senhor?" Ele ergueu os olhos para a janela e gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 funcionários olharam para ele. Então Jeú ordenou: "Joguem essa mulher para baixo." Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou: "Peguem aquela maldita e sepultem-na", afinal era filha de rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: "Cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel cães devorarão a carne de Jezabel, os seus restos mortais serão espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer: esta é Jezabel." Todos os que até o dia do arrebatamento não nascerem do Espírito Santo, se fazendo em Jesus uma nova criatura, ficarão para a tribulação e lá terão de fazer a sua escolha, entre Deus ou a criatura. Porém, serão dias muito difíceis, principalmente para aqueles que viveram debaixo da idolatria, mesmo ela sendo ineficaz, continuaram acreditando na mentira. Mas durante a tribulação as trevas estarão em acordo com os homens, o pé de barro estará misturado em acordo com o pé de ferro e desta mistura muitos prodígios serão feitos aos olhos dos homens. Os quais serão enganados, não com aquela mentira antiga apenas, mas com a mentira e a execução delas aos olhos de todos. Ali, na tribulação, os homens que ficaram para serem provados e separados, terão de escolher, entre a mentira ou a verdade, que é Jesus. Aqueles que escolherem por Jesus, se farão igreja, e pelo caminho que escolheram, se confirmarão e se tornarão uma das 5 igrejas, as quais ficaram para a tribulação. Ali será separado o trigo do joio. Marcos 4 versículo 11 ao 15, ele lhes disse: "A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados." Então Jesus lhes perguntou: "Vocês não entendem esta parábola? Como, então, compreenderão todas as outras parábolas?" O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Apocalipse 2 versículos 22 e 23, "Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aqueles que não se fizeram ou se farão igreja, são a palha, são os herdeiros de Adão e também, na prática da idolatria, são herdeiros de Jezabel. São os que negaram a verdade de Cristo e aceitaram as mentiras se fazendo filhos de Jezabel. São eles que seguem a doutrina da idolatria, até mesmo diante do espelho, e por ela serão capazes de perseguir e matar, alienados, afetados mental e espiritualmente pela e por suas mentiras. Eles perseguirão e buscarão matar os servos e profetas do Senhor, como a Jezabel do passado fez. Jesus lhes deu e lhes dará uma oportunidade, que se encerrará no tempo determinado durante a tribulação, para mudarem os seus maus caminhos, largando os ídolos, as imagens de esculturas e seguirem a luz da verdade. Muitos ouvirão as trombetas e aceitarão a verdade. Porém, outros muitos negarão e se dobrarão para a imagem da besta e receberão o sinal dela. Por isso ela será deitada na cama que ela mesma arrumou, deitará na terra que ela mesma arou, pois ela faz parte da Babilônia e como tal será destruída na grande tribulação. E com ela aqueles que mesmo não praticando a idolatria, se fizeram herdeiros da morte vinda de Adão, praticando todo tipo de desobediência, se fazendo pecadores e por justiça lhes será por crédito a morte. São eles os que não se arrependerem, que não mudarem os seus maus caminhos.
É como dizer, afundarão juntos no mesmo barco, a grande Babilônia é o barco. Jezabel, uma das comandantes do barco, por meio da idolatria que praticam e seus seguidores, os marinheiros, que se fazem filhos e herdeiros do que Deus reservou para eles, os quais nela beberão do mesmo cálice da ira de Deus, por não darem ouvidos para as trombetas e se converterem em igreja, a igreja de Tiatira. Os que não se arrependerem serão destruídos, pois comiam das suas prostituições com ídolos os quais ela, Jezabel, plantada e habitando nos corações de muitos por aí. Ela lhes oferece por sacrifícios diários a confiança ineficaz nas coisas do mundo. E esconde a verdade, Jesus Cristo, o único sacrifício diário das nossas vidas. Ele morreu na cruz uma única vez pelos nossos pecados. Sendo assim, cada vez que pecamos, Cristo está sendo sacrificado por nós, ele é o sacrifício diário, pois pecamos todos os dias das nossas vidas. Precisamos ter fé em Deus e esta deve ser inabalável e indiscutível. Devemos confiar no sacrifício feito por Jesus e não no que podemos fazer por nós mesmos, a não ser dizer sim para Jesus e deixar o Espírito Santo trabalhar e fazer a sua obra em nós. Pelo contrário, seremos enganados pelo espírito da mentira, o anticristo estabelecido no mundo para enganar aqueles que apaixonados pelo mundo. 1 João 2 versículo 15 ao 23, não amei o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, está é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que está é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai, quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Apocalipse 2 versículo 24, aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Hoje a idolatria está por aí fazendo e buscando com que o homem se aproxime cada vez mais de Satanás e dos seus ensinamentos. Porém, durante a tribulação essa profundeza de conhecimento oculto sobre as trevas e as coisas demoníacas serão bem latente nos que buscam as coisas do mundo, sedentos às suas paixões e desejos dos seus corações. Durante a tribulação os homens farão acordo com as trevas de forma clara e palpável, pois pela permissão de Deus eles buscarão e conseguirão. A mistura do pé de barro com o ferro será enfim estabelecida. Os homens confiando no acordo pela eternidade, mas ele não passará da tribulação. Estarão ligados com o casamento das trevas com a própria trevas no mundo. Eles farão a sua escolha e ela será pelas trevas, o acordo com a morte e com ela estarão ligados no mundo e com esse acordo não mais reconhecerão a verdade, pois receberão como aliança a marca da besta e para ela se dobraram em sacrifício. Testemunharam contra eles mesmos, e as suas obras são segundo a idolatria e o acordo com demônios. Eles que andam à espreita e imperceptíveis, durante a tribulação andarão à luz do dia e serão bem-vindos aos homens que seguem a mentira. Daniel 2 versículo 41 ao 43, como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E, como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Assim muitos dos homens conhecerão os segredos das trevas e do próprio Satanás, mas estarão cegos fazendo das suas mentiras a verdade para os seus corações sedentos e apaixonados pelo mundo.
Mundo que hoje já leva muitos para a destruição, mas durante a tribulação será bem pior. Os homens farão aliança com as trevas, os demônios, o ferro, e esta aliança será o seu casamento com a mentira, que os levará para a morte e a ela estarão ligados aqui na terra. O verdadeiro casamento deve ser com Cristo, essa é a aliança verdadeira que leva para a vida eterna. E muitos que hoje estão cegos só enxergarão a verdade durante a provação na tribulação. Tiatira é uma das 5 igrejas que ficarão para a tribulação, são elas as 5 virgens imprudentes. Tiatira se converterá, se fará igreja durante a tribulação. Ela ouvirá as trombetas para a santa convocação desde o início, mas a sua conversão, o nascimento da nova criatura, a que ligará ela com o céu, só será no final do tempo determinado para as igrejas se converterem. Ela será a última igreja a se converter, mas não será fácil para ela e por isso após a sua conversão sobre ela Jesus não colocará outro jugo. Veremos bem claramente mais à frente, quando trataremos da conversão e finalidade do caminho que Tiatira percorrerá. Apocalipse 2 versículo 25, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. E o que Tiatira terá? Tiatira converterá a idolatria em fé, em confiança no Senhor e assim dará à luz a uma nova criatura nascida do Espírito que ligará ela com o céu, que levará ele em espírito até a presença de Deus, confirmando e testemunhando que ela nasceu novamente, não da carne, mas do Espírito que testemunha a seu favor no céu até que Jesus venha. Tiatira é a única igreja que passará viva durante a tribulação, as outras 4 morrerão em Cristo durante a provação. Como já vimos, Esmirna será arrebatada dos mortos em Cristo antes da tribulação. Filadélfia será arrebatada dos vivos antes da tribulação. Ficarão para a tribulação as outras 5 igrejas e delas apenas Tiatira passará em vida, para cumprir a profecia para ela determinado, como veremos mais à frente. Por isso que Jesus lhe diz, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Para se apegar na fé, no dom dado por Deus, até que Jesus venha. E quando vier pela segunda vez, trará o seu exército e entre eles os que se deixaram fazer igreja, as 6 igrejas que estarão vindo com Jesus do céu com seus corpos glorificado e incorruptível. Na terra estará Tiatira, com a garantia da salvação, e os que negaram a Jesus, os quais serão mortos. Apocalipse 19 versículos 20 e 21. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Satanás será preso no abismo por 1000 anos, que será o reinado milenar de Cristo, depois será solto para seduzir e formar o exército de Gog e Magog, a descendência de Tiatira, a qual deve ensinar os filhos e mantê-los no caminho da verdade, para que não caiam nas mentiras que Satanás lhes contará, no final do reinado milenar de Cristo. Apocalipse 20 versículo 1 ao 3, vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás será solto no final do reinado milenar de Cristo, e sairá para seduzir e enganar os filhos de Tiatira, que estão figurados como Gog e Magog. Ezequiel 38 versículos 1 e 2, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vire o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal, profetize contra ele. Talvez muitas das pessoas que estão vendo os vídeos não entenderam ainda, porém mais à frente falaremos e mostraremos as bases bíblicas sobre isso, tal como anteciparemos o capítulo sobre o nascimento de Tiatira em Cristo, para que você não fique por muito tempo sem entender este assunto. Apocalipse 2 versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações. Observe que este presente de Jesus será apenas para Tiatira, sendo a autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações? Mas quais nações? Como que isso será possível? Pense, se as 7 igrejas se fizeram igreja, e os que negaram a Jesus foram mortos pela palavra.
Quem são essas nações, as quais Tiatira dominará? Será sua própria descendência, a qual será formada durante o reinado milenar de Cristo. Pois se todas as igrejas fossem arrebatadas e com isso ao receber o corpo glorificado e incorruptível, como que deles nasceria a geração que será seduzida por Satanás, para formar o exército de Gog e Magog? Lembre-se, incorruptível não pratica a corrupção quanto mais se deixam seduzir pela mentira. Por isso Tiatira ficará em vida de corpo carnal, mas vivendo na fé, e em espírito, com a sua salvação garantida pelo Filho varão ligado com Deus no céu e testemunhando do nascimento de uma nova criatura que nasceu de Tiatira. Em vida, ainda com um corpo carnal, ela conceberá filhos, a geração que será corrompida por Satanás após o milênio. Por isso ela deve dominar estas gerações, os seus filhos com cetro de ferro. Apocalipse 20 versículos 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, para todo sempre. Apocalipse 2 versículos 27 e 28, ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Tiatira deve criar os filhos com todos os ensinamentos da palavra de Deus, para que eles não esqueçam de onde o homem caiu e de como o homem foi resgatado. Gog e Magog não vem retratando um país em questão, mas a descendência da igreja de Tiatira. E eles devem estar constantemente em estudo e dentro da aliança do Senhor. Eles estarão dentro do reinado milenar de Cristo, pela herança vinda de Tiatira, a qual é seus pais. Salmo 132 versículo 12, se os seus filhos forem fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão no trono para sempre. Tiatira deve criar os seus filhos com vara de ferro no ensino da palavra para que não se inclinem à mentira que um dia, no final do reinado milenar de Cristo, lhes serão contadas por Satanás. Efésios 6 versículo 1 ao 3, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Provérbios 22 versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Os descendentes de Tiatira devem ser ensinados no caminho do Senhor para não serem como os 2 filhos de Arão. Mesmo eles tendo um servo de Deus como pai, acabaram errando e morrendo. Da mesma forma que ocorrerá na descendência de Tiatira, a qual tem a salvação, pois conheceu e conhece a Deus, mas parte dos filhos se deixarão levar pela mentira. Levítico 10 versículos 1 e 2, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. A descendência de Arão não terminou com Nadab e Abiú, ela teve a sua continuação. Números 3 versículos 3 e 4, são esses os nomes dos filhos de Arão, que foram ungidos para o sacerdócio e que foram ordenados sacerdotes. Nadab e Abiú, entretanto, caíram mortos perante o Senhor quando lhe trouxeram uma oferta com fogo profano, no deserto do Sinai. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. São também como os 2 filhos de Eli. Mesmo tendo um servo de Deus como pai, acabaram errando e caindo pela paixão e sedução do mundo. Estes se deixaram seduzir pelo mundo e esqueceram os ensinamentos do pai e por isso foram mortos e a descendência de Eli não continuou. 1 Samuel 2 versículo 12 e 17, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. 1 Samuel 2 versículo 34, e o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os 2 morrerão no mesmo dia.
Mas para Gog e Magog, parte da descendência de Tiatira, será bem pior, pois serão destruídos pelo fogo diretamente. Isso porque irão provar diretamente do reinado milenar de Cristo. Eles farão parte do reino pela descendência de Tiatira. Por isso que vemos Gog e Magog, serão seduzidos por Satanás, por estarem em carne, eles se fazem pela descendência de Tiatira e não de um país ou nação em questão. São pessoas, filhos da igreja de Tiatira, espalhados pelo mundo. Mas eles se deixarão seduzir pela mentira e confiarão mais nela do que no Rei, Jesus, que estará habitando entre nós de forma visível, exterior e palpável. Porque o reino de Deus descerá do céu para todo olho ver. Ezequiel 38 versículos 7, 8, 10 e 11, aprontem-se, estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor, e assuma o comando delas. Depois de muitos dias você será chamado às armas. Em anos futuros você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiveram arrasados. Foram trazidos das nações, e agora todos eles vivem em segurança. Assim diz o soberano Senhor, naquele dia virão pensamentos à sua cabeça, e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Apocalipse 20 versículo 9. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. Serão destruídos como um vaso de barro, serão consumidos pelo fogo, pois para eles não haverá julgamento, pois vieram ao mundo no reinado milenar, viveram debaixo do reinado de Cristo comendo e bebendo na mesma mesa. Porém, negaram mesmo tendo visto e tocado aquilo que muitos não negaram sem terem visto ou tocado. Apocalipse 2 versículo 29, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste versículo de Apocalipse 2 versículo 29 termina o que Tiatira receberá mais que as outras igrejas, porém ela também receberá o que está oferecido para as 3 primeiras igrejas que estão no versículo de Apocalipse 2 versículos 7 e 17. Apocalipse 2 versículo 7, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas as 7 igrejas receberão os itens mencionados acima, versículos 7, 11 e 17, pois Jesus é bem claro dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aí vem os itens, sendo eles para todas as igrejas e não para a igreja específica como vemos na carta de Tiatira que termina com essa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo de Apocalipse 2 versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Não se refere para Tiatira, por ela não provar da morte. Assim como a igreja de Filadélfia que será arrebatada em vida antes da tribulação. Tiatira só receberá o seu corpo glorificado e incorruptível no início da eternidade. Não percam o próximo vídeo, onde continuaremos a falar sobre cada igreja em específico. Compartilhem, inscrevam-se no canal e deixem os seus comentários e dúvidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.